Bandidos, Summer Sales na Global Data. Eu sei que mal eu faça live stream me vão perguntar, mas como eu não tenho a certeza se vou ter tempo de fazer live stream e dar a minha opinião em tempo útil, vou fazer offline. Portanto, todos os produtos estão em promoção. Alguns dos que eu achei mais relevante eu vou mostrar. E portanto, o primeiro é um processador que eu normalmente não gosto muito pelo preço. Está um pouquinho mais barato e este é aquele processador para quem quer o máximo de FPS em jogos possível, não gastando balúrdios e independentemente da sua longevidade. É um 6-core, portanto, naturalmente que a sua longevidade, se a prioridade não é FPS máximo, é a longevidade do processador, é óbvio que um 6-core terá um tempo de vida útil inferior, por exemplo, a um 3950X ou um 3900X, mas à data de hoje, com os jogos de hoje, ele tem mais FPS, costuma ter, e é óbvio que isto só conta se juntares uma placa gráfica muito forte, ok? Não adianta comprares este processador e juntar com uma 1650, porque é a mesma coisa que comprares um Ryzen 3600, na maior parte dos casos. Portanto, eu como subjetivamente falando, acho que procurares o número máximo de FPS de um certo ponto para cima, acho que é uma armadilha e vais querer trocar de processador todos os anos, porque todos os anos sai um que tem um bocadinho mais de FPS, e eu acho que fazer upgrade, porque em vez de ter 130, agora há um processador que te dá 142 FPS naquele mesmo jogo, acho que é uma má ideia, mas muitas pessoas preferem, quem sou eu para julgar. Está um pouquinho mais barato, lembrando que eu desconfio, não tenho certeza, que estamos no início de uma redução de preço do ponto de vista geral para processadores AMD, pelo menos AMD. Temos um processador Intel que eu já gostei dele para processador de entrada, porque ele custava mais ou menos isto. Quando ele custava 80 paus, 90, pá, tem as suas limitações, é um quad-core, ok, mas continua a ser suficiente e às vezes mais que suficiente para muita gente, e por este preço estava ok. Quando ele começou a subir de preço, dependendo das alternativas, eu comecei a torcer um bocado o nariz. Por exemplo, ele chegou a custar 120 e o 10400F i5 a custar 145. Opá, arranja lá 25 paus e compra já um i5, um 6-core. Aí eu gosto do 6-core a 145, quando ele custava esse preço. Bom, a este preço para o processador de entrada está tranquilo. Compras uma B450 simples que te dê as features que tu queres. Não compres a mais baratinha possível. Muitas vezes vais-te arrepender no futuro, quanto menos seja, queres fazer upgrade de memória, ele só tem 2 entradas de memória, esse tipo de coisas. Mas por este preço volta a fazer sentido para processadores de entrada, na minha opinião. Motherboard, temos esta aqui, a B450A Pro Max, a 77 paus, e temos esta também ao mesmo preço, as duas ao mesmo preço, basicamente, não é? E eu optaria à partida por esta, mas a questão é, isto são duas motherboards que combinam muito bem. Por exemplo, um com Ryzen 3600. Podes utilizar, por exemplo, um com Ryzen 3600, uma motherboard inferior. Podes. Mas deste preço para baixo, estar a poupar e sacrificar em todos os aspectos da motherboard, eu começo a achar má ideia, ok? Já tens uma motherboard que aguenta, se no futuro fizer sentido para ti, um processador até um pouquinho melhor em termos de carga. Não quer dizer que eu recomendo utilizar isto com Ryzen 9, mas num limite conseguirias, não é a minha sugestão, ok? O que eu quero dizer é que podes juntar isto por pouco dinheiro. Se tiveres, por exemplo, ou fores comprar um Ryzen 3600, é uma boa board que já te dá alguma margem em termos de alimentação, em termos de carga que ela aguenta, assim como as restantes features. Tens um áudio on-board que pelo menos não é o mais fanhoso possível, tens 4 slots de RAM e por este preço uma ou outra, eventualmente uma pode esgotar, as duas são boas opções neste sentido, ok? Depois, ainda em motherboards AMD, temos a B550 Tomahawk por 157, não é? Na prática. Esta motherboard em particular eu nunca peguei, mas por associação eu sei em que casos ela é uma boa opção. Eu já mostrei aqui a X570 Tomahawk, de um PC que eu montei. Estou atualmente, ainda não há vídeo, ou acho que ainda não saiu, eu já o fiz, mas acho que ainda não saiu, um vídeo com a B550 Gaming Plus. O sistema de alimentação dela, dizendo memória, acho que não é exatamente o mesmo, mas é extremamente próximo.
Significa que isto não é uma motherboard para colocar num processador médio-baixo, mas sim por pouco dinheiro, em contexto, é uma motherboard que pode juntar, pelo menos em termos daquilo que ela aguenta de carga, pode juntar sem problema nenhum com Ryzen 9. Em termos de alimentação, de energia, há problema em colocar aqui um 3950X ou um 5950X? Não. Podes colocar. Ela, para além de aguentar, vai dizer que quer mais. Aguenta porrada para esterco. Tens PCI Express 4.0 no NVMe e na primeira PCI Express. No primeiro NVMe e na PCI Express, onde vais ligar a placa gráfica. O resto é PCI Express 3.0, mas isto deverá ser mais ou menos irrelevante para a maioria das pessoas que querem comprar este produto. E, portanto, se quiseres comprar um Ryzen 9, por exemplo, e poupar na motherboard, ainda que comprar Ryzen 9 e poupar seja assim um bocadinho contraditório, mas é um processador que compras e durante muito tempo não tens de te preocupar por falta de processador, e portanto uma motherboard que te deixa utilizar sem problema nenhum um processador topo de gama por 157 paus, eu acho que é um bom negócio. Só não vais juntar isto com o Ryzen 13600, percebes? Aí não, aí mais vale, a coisa fica mais equilibrada e compras uma coisinha assim ou assim, ok? Portanto, esta gostei. Este é um dissipador que eu já testei aqui, tenho vídeo no canal, e é um dissipador bom, com o objetivo de substituir o stock cooler quando tens um Intel ou um Ryzen, ou por questões de temperatura ou por questões de ruído. Por exemplo, o stock cooler do 13700X pode ser um bocadinho barulhento. Eu tenho vídeo a mostrar temperaturas do stock cooler do 13700X, temperaturas e ruído. E portanto, se quer substituir algo só para não ficar tão quente, quiseres ter na mesma o RGB e algo que não faça muito barulho, mesmo que esteja em carga máxima, esta é uma opção viável. Eu tenho vídeo a mostrar isto. Portou-se bem, como é suposto suportar para um processador, para um dissipador deste preço, ok? Ficas na mesma com RGB, ficas com um dissipador que quando a ventoinha está a girar a 100%, mesmo que esteja a 100%, ele não vai ser muito ruidoso. E por apenas 20 paus, se quiseres trocar o stock cooler, por exemplo, um do 13600, sem gastar muito, fica resolvido, quanto mais não seja o problema de ruído, e a temperatura vai baixar um bocadinho também. Este é um water cooler que eu já testei aqui no canal também, já tenho vídeo dele, quer dizer, era a versão de 360. E a única coisa que eu não gostei no water cooler é que a bomba tem um ruído um bocadinho irritante, ou pode ter um bocadinho irritante. É subjetivo isso. A bomba não é muito barulhenta, mas o tipo de ruído que faz eu achei um bocadinho incomodativo. E neste caso em particular, como dá para ver aqui na imagem, está meio escondido, mas eu tenho o vídeo do water cooler, a bomba do water cooler é alimentada por SATA, diretamente à fonte. Significa que não consegues reduzir a rotação da bomba, se quiseres. Que, por exemplo, no water cooler da Lian, que eu pessoalmente acho mais bonito que está à venda atualmente, inclusivamente estou a usá-lo neste momento, a bomba desse water cooler da Lian, a girar ao máximo, faz um bocado de barulho, faz. A mim pessoalmente incomoda-me. Mas é tranquilo. Entro na BIOS, vou à bomba, em vez de ter a trabalhar a 12 volts, ou seja, a 100%, no meu caso, reduzindo para 9 volts, o ruído cai drasticamente, fica praticamente inaudível, sem nenhuma diferença palpável em termos de temperaturas. Portanto, easy fix, não é? Neste caso, tu não podes fazer isso. É a única coisa que eu não gostei. Mas é um water cooler barato e em termos de temperatura, para o que ele custa, comportou-se também, não surpreendeu, mas também não desiludiu. Foi a conclusão que eu cheguei em termos de temperatura. A única desvantagem é o ruído, mas o ruído pode não ser extremamente importante para ti e está por 60 paus, tipo, é um water cooler 240 por 60 paus, não podes pedir muito. Portanto, não é um bom produto, mas pelo preço não é que possas pedir muito mais, não é? Portanto, está assim, este preço está ok, está justo. E depois temos uma caixa que eu adoro, que muitas vezes está a 55, apesar daqui dizer que passou de 65 para 50, já apanhamos muitas vezes a 55, ainda assim, mesmo a 55 eu acho que é uma boa caixa, qualidade de construção e airflow é top nesta caixa. Só uma coisa que tens de ter em conta, ela só vem com uma ventoinha incluída, portanto, dependendo das peças que metas lá dentro,
pode e vai ser importante acrescentar as ventoinhas. Isso faz aumentar o preço final do produto e nesse caso pode, às vezes, fazer mais sentido comprar uma caixa que já venha com ventoinhas. Agora, se vais comprar, por exemplo, um water cooler, o water cooler já traz ventoinhas. Se fores comprar, por exemplo, este, ou qualquer outro water cooler de 240, tu pegas nesta caixa, colocas o water cooler à frente, já tens duas ventoinhas de entrada de ar, já tens uma distração e normalmente quem compra uma caixa de 50 paus não vai colocar uma 3080 e um i9, não é? Vai comprar um computador meia gama, com um consumo de energia meia gama, por assim dizer. É relativamente fácil de arrefecer numa caixa onde tem uma entrada de ar bem grande à frente e com 3 ventoinhas, ok? Ainda que 2 sejam com o water cooler, mas se colocares, por exemplo, aqui um Ryzen 5 e uma 1660 Super, temperatura te garanto que não vai ser a tua preocupação se combinares isto, por exemplo, com isto aqui, ok? Bandidos, há muito mais produtos, são os que eu achei mais relevante, daqueles que eu já sei que estou confortável em recomendar. Há aqui muitas coisas, esta caixa, por exemplo, também é uma caixa top e como estás a ver, por exemplo, aqui 70 paus, tu já tens as ventoinhas incluídas, 2 enormes à frente e uma atrás. É este tipo de situações que eu estava a referir, porque aqui se comprar as 2 ventoinhas, mesmo que custem 6 ou 7 euros cada uma, o preço já sobe rapidamente e pode valer mais a pena comprar, por exemplo, uma caixa como esta, depende da situação, ok? Bandidos, links na descrição para a live stream, é lá que eu costumo tirar as dúvidas da malta. Caso compres na Global Data, utiliza o código de desconto ATRATPLEASE e vemo-nos por lá. Bandidolas, adiós.